Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui à véspera do Dia dos Pais e é um momento da gente pensar não em dar presente, mas qual a importância, na valorização. Eu estou sendo grato ao meu pai, qual a importância do pai na vida de um filho? Porque nós sempre falamos, ninguém substitui um pai, como ninguém também substitui uma mãe. A importância é muito grande. E o nome pai, nós podemos muitas vezes ver quando a gente chama Deus de pai, é porque o modelo que nós temos de pai é o nosso Pai do céu. Aquele amor infinito, pessoal, incondicional. Eu vi uma historinha hoje, eu achei interessante. Dizia assim, pai, começa o começo. E a pessoa dizia, olha, desde que eu era criancinha, eu pegava aquelas mexericas e eu não dava conta, minha mão ainda muito criança, ainda não dava conta de começar a descascar. Eu virava para o meu pai e falava, pai, começa o começo, que era para começar a arrancar a primeira casquinha da mexerica. E o meu pai vinha e arrancava, e às vezes ele até descascava a mexerica toda, mas às vezes ele deixava para mim, e aprendendo a descascar. E eu fiquei pensando aquilo, sempre eu falava, pai, começa o começo. Meu pai, dizia a historinha, já foi para junto de Deus. E hoje eu fico lembrando daquele tempo, pai, começa o começo. E fico pensando que hoje eu tenho minhas mexericas, meus abacaxis para descascar, e a pessoa que eu tenho para ajudar a começar a descascar é o Pai do céu. Meu pai me ensinou que o Pai do céu vai estar sempre com você. E quando você tem essa dificuldade, fala, meu pai, começa o começo. E como o meu pai da terra, o Pai do céu muitas vezes começa e às vezes ele acaba. Sabe, a importância do pai ali, dando os primeiros passos com o filho, mostrando. O papel do pai e da mãe é tão importante, tão importante. Deus deixou para nós 10 mandamentos. Os 3 primeiros referem-se a Deus, os outros 7 ao homem. E o primeiro dos 7, honrar pai e mãe. Ele é tão importante, que é um mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Você quer ser feliz sobre a face da terra? Honra seu pai e sua mãe. Você que quer ter longos dias sobre a face da terra? Honra seu pai e a sua mãe. É impressionante você pensar como que um pai e uma mãe é capaz de tudo por um filho, mas nem sempre o filho é capaz de mostrar esse carinho, esse amor pelo pai. Vai deixando de lado, coloca e não tem aquele amor. A gente vê que nós somos coparticipantes com Deus aqui na terra dessa missão de pai, nesse papel do Pai do céu. Co-criadores. Estamos aqui para levar os nossos filhos nessa caminhada. Muitas vezes nós não entendemos e queremos evitar que os nossos filhos passem por dificuldades. Quando muitas vezes são as dificuldades a maior escola que nós temos, os ensinamentos. A gente observa os animais, é interessante você ver que a águia, quando o filhote ali no ninho já está pronto, ele já pode voar, mas ele não quer voar. Ali tá bom, porque mamãe traz a comidinha, papai põe na boca, então tá prontinho. Mas ele já pode voar, já tem asas prontas. Depende agora dele, mas ele não quer. E o que a águia faz? Enche o ninho de espinho, porque é preciso que ele voe. E depois, se ele não voar, o pai vem e desmancha aquele ninho, porque agora você precisa, você pode voar. E nós muitas vezes fazemos o contrário com os nossos filhos. Nós pegamos e enchemos o ninho de algodãozinho, para ficar bem docinho, para o filho não sair.
Quantos casamentos nós já vimos ser desmanchados porque a mãe disputava o filho com a esposa, ou com a noiva, ou com a namorada. Então o que ela queria é que o namoro não desse certo para o filhinho ficar sempre com ela. Então nós perdemos muitas vezes a noção disso. Eu fico observando, por exemplo, uma vaca, quando ela está desmamando o bezerro já está pronto, já dá conta de pastar, mas ela acostumou, é gostoso estar mamando, chegar na teta da mamãe ali, mamando. Mas o que ela faz? Quando ele está pronto, ele chega para mamar e dá um coice nele. Ela dá um coice para que ele, você agora já está pronto, você pode já pastar, você pode seguir a sua vida. Um dia eu vi um filme, eu gosto muito de ver assim os animais comparando. Tinha um passarinho com um pedacinho de minhoca no bico, mostrava para o filhotinho que estava lá no ninho. E o filhotinho batia a asa dizendo, traz para mim, papai. E o pai mostrava de cá, do outro galho assim de frente, você já pode vir, vem. E o filhotinho batia a asa e o pai só mostrava até que em um certo momento o filhotinho voou, foi lá pegar aquela minhoquinha que o pai estava com ela no bico. Nós precisamos aprender isso com os nossos filhos. Muitas vezes são essas dificuldades, os problemas que nós passamos que nos dão vida. A gente fica pensando que muitas vezes você leva seu filho para tomar uma injeção, a criancinha, o nenenzinho, e quando chega lá, a mãe, nossa, que dó, ela vira e fala para o pai, segura você, não segura você, ninguém quer segurar, porque eles ficam com dó. Como eles gostariam de tomar aquela injeção para o filho, para valer, mas não adianta, o filho tem que tomar. E depois o filho ainda fala, chega lá e fala para a vovó, papai é muito ruim, papai me segurou para aquele moço mal da farmácia me dar injeção. Papai é muito ruim, ele não sabe como que o pai sofreu com aquilo e queria que a injeção fosse aplicada nele se pudesse, mas não adianta, o filho tinha que tomar. Os nossos filhos têm que passar pelas dificuldades, pelos problemas, é um aprendizado. Na nossa vida também, a palavra de Deus mostra como que o Pai do céu ensina a gente. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Se não fosseis provados, seríeis filhos bastardos e não filhos legítimos. Então nós precisamos, gente, saber fazer isso com os nossos filhos, deixar que os nossos filhos cresçam. Muitas vezes nós fazemos as coisas tudo errada. Um dia eu vi uma mãe dizer assim, olha, eu passei por muita dificuldade na vida e eu não quero que a minha filha passe. E eu não tenho condição, mas eu vou esforçar o máximo que eu puder para ensinar para a minha filha. E ela então falou, ela era costureira, vou colocar a minha filha na melhor escola que tiver. O que é a melhor escola para ela? Eu não entendi, a melhor escola é a mais cara, é a escola que estudava os filhos de rico. E ela queria que a filha dela ficasse na melhor, entre aspas, escola. Nem sempre a mais cara é a melhor. Às vezes é aquela mesmo, mais simples, que é a melhor escola para aquela filha. Mas nós fazemos as coisas tudo errado. E ela colocou a filha num colégio mais caro. E onde ela estudava, no bairro dela, era um bairro muito simples. E o pai tinha, na época, um corcel amarelo. Ele chegava com a filha, deixava a filha lá no corcel antigo, deixava na porta da escola e ia para o trabalho. E era um pedreiro. E a filha entrava e ela era como a princesa ali naquela escola, porque o papai dela tem carro, os outros iam a pé, mas ela e papai levava de carro. Mas quando a mãe matriculou ela naquela escola cara, no segundo dia de aula já virou para o pai e falou, pai, o senhor pode me deixar 2 quarteirões da escola? Ela estava com vergonha do carro que o pai tinha, porque as outras meninas chegavam naqueles carros caro, uma BMW, Mercedes, que as caminhonetes bonitas, cara, e ela chegava no corcelzinho amarelo. Então o pai tinha que deixar, já estava com vergonha do pai.
Passa o tempo ali, a menina chega em casa e começa a falar para a mãe: mãe, minhas coleguinhas estão todas rindo de mim, minhas coleguinhas ficam falando que o meu celular é um tijolão, que não sei o quê. E a mãe: filha, mas eu não dou conta, filha, eu estou trabalhando, fazendo hora extra na fábrica, para me dar conta de pagar essa faculdade. Não, mãe, não sei o quê. E aí passa o cartão em 12 meses naquele celular, que ia funcionar igualzinho o outro, só porque ele não era aqueles celulares novos que estão saindo. E a mãe teve que fazer, que a dificuldade, que é problema. Depois chega lá, a menina vem e fala: pois é, mãe, tá todo mundo rindo de mim, porque eu chego lá com esse notebook grandão, todo mundo rindo de mim, mãe, e não é possível, tal. E a gente fica pensando, ela não ensinou a filha, ela deseducou a filha, não mostrou para a filha que nós temos que ser aquilo que a gente é, que nós temos que estar no meio daquilo que a gente pode ser. Não é querer viver Alice no País das Maravilhas, um conto de fadas, mas mostrar para o filho que a vida é difícil, que tem que ser ralada, as dificuldades, os problemas, nós temos que ensinar isso para os filhos. Ser pai é mostrar para o filho as dificuldades da vida, que nada é fácil e às vezes não educa, não ensina, e tudo que o pai faz vai tudo para o brejo. Meu filho trabalhou numa empresa muito forte, muito grande em Santa Catarina. A empresa tinha já 80 anos de mercado, então vendia muito, e aquilo ia passando a empresa do avô para o pai e tal, e o outro pai, ia passando de um para o outro, e um certo momento a empresa já era muito sólida, muito forte, e o que estava na presidência, na direção da empresa, teve um infarto e morreu. E o filho dele, que estava com uns 20 e poucos anos, teve que assumir a empresa, porque era ele que tinha para assumir aquilo. Só que ele chegou e a empresa a todo vapor. Mas ele chegou ali e começou a comprar iates, comprar não sei o que, aqueles carros. Não teria problema ele comprar isso, porque a firma tinha venda que suportava isso. Mas ele não foi educado para continuar as vendas da empresa, para dar conta de continuar aquela empresa. O que os pais, os avós fizeram em 80 anos, em 3 anos, ele quebrou a empresa. Porque ele não sabia como administrar aquilo, ele não sabia como fazer. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos que tudo é difícil, que nada é fácil e que a vida nós temos que ralar, nós temos que educar e mostrar para os nossos filhos o caminho de Deus. Quando nós afastamos de Deus, tudo complica a nossa vida. Nós vimos que nós fomos criados por Deus para ser felizes. E aí a gente vê que quando Adão e Eva rompem com o plano de Deus, a primeira coisa que acontece, irmão matando irmão, Caim matando Abel. É assim, se nós não buscamos Deus, a coisa toda dá errada. Nós temos que buscar os caminhos de Deus para levar os nossos filhos. Um dia eu vi uma frase que dizia: leve seu filho para Deus e você não terá que buscá-lo numa cadeia. Nós temos que conduzir os nossos filhos para Deus. Na carta de São Pedro ele diz para nós: cuidai do pequeno rebanho que vos foi confiados, não como dominadores, como modelos para os vossos filhos. Os nossos filhos vão olhar aquilo que a gente é. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: aquilo que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O papel do pai, de ser um exemplo, de ser um modelo para o seu filho. Abrace seu pai se você tem ainda, beije seu pai, mostre seu carinho com seu pai. E se você não tem, reze para que lá no céu ele também possa estar intercedendo por você. É o que nós chamamos de comunhão dos santos, comunhão, os que estão aqui, os que já estão junto de Deus. Mas é preciso que a gente valorize o nosso pai, a nossa mãe, enquanto a gente pode. Eu quero desejar aqui
muita paz, muita presença de Deus. O nosso abraço e carinho para todos os pais. De uma maneira especial para o meu querido papai, sou Viquinho. Meu pai está com 95 anos, tem a graça de ter pai e mãe ainda. Minha mãe está com 88. E nesse momento eu os abraço, abraçando assim todos os pais, desejando feliz Dia dos Pais. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nunca